O Luiz Barsi é um dos maiores investidores do Brasil, bilhões de reais ali em ações, recebe milhões de reais por ano em dividendos de ações, algumas das quais você provavelmente foi influenciado por ele a comprar também, para não dizer copiou, afinal quase todo mundo já fez isso uma vez ou outra na vida, mas você, como o nosso amigo Marcelo aqui do vídeo, pode ter se lascado copiando algumas decisões de investimento do Barsi ou copiando recomendações, né, de investimento de algum influenciador. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Né, empresas que o Barsi já declarou que estava comprando, que investia. Muita gente ali resolveu copiar e se deu muito mal, acumulando até 97% de desvalorização. E será que ainda vale a pena? Dá para acreditar nessas empresas? Porque se liga na história aqui, ó. Marcelo, entre aspas, aqui eu falei que é um nome fictício, um cara que comentou num story meu no Instagram esses dias, né? E aí comecei a conversar com ele, e aí ele me falou que se ferrou porque investiu mais de 40% de todo o patrimônio que ele tinha em uma dessas ações aqui. Aí eu perguntei se eu poderia gravar um vídeo, ele falou, então pode gravar, só não fala a minha identidade verdadeira, porque é um dinheiro meu e da minha esposa, nós abrimos uma empresa recentemente, começando a ganhar dinheiro aí há poucos anos, eu comecei a colocar dinheiro em ações e perdeu boa parte, perdeu entre aspas, né, tá com um prejuízo muito grande, que ele colocou mais de 40%, né, das ações do patrimônio dele ali, e não quer que a esposa descubra, que ele falou que só vai contar depois que ele recuperar. Mas a gente precisa deixar claro, assim como eu deixei para ele também, que quem comprou alguma das empresas que eu vou citar aqui e perdeu dinheiro tem 100% de culpa. Não adianta querer colocar a culpa em outra pessoa, é no guru da internet, é no influenciador, nada. Tá? Essa é a dura realidade do mercado de ações. O investidor sempre vai ser responsabilizado pelos seus atos, mesmo que ele acredite que a culpa não é dele. O prejuízo é dele, assume que o filho é teu. Mas por que essas ações caíram tanto? Será que tinham potencial mesmo? Será que era só especulação? Será que foi realmente um erro comprar? Será que era aceitável para quem tem mais de 4 bilhões de reais colocar uma besteirinha nessas ações, mas não para qualquer pequeno investidor ali que resolvesse simplesmente copiar? E aí, começando aqui pela Paranapanema, que é uma empresa do setor de cobre, que é um segmento essencial para a economia, na teoria tem tudo para ser também promissor, vamos continuar precisando de cobre, e foi exatamente esse ponto que chamou a atenção do Barsi e de outros investidores para ele ali investir na empresa, demanda estrutural, né, pelo cobre que seria garantida, a empresa teria esse mercado fundamental para o avanço de diversos setores, energias renováveis, até mesmo construção civil, sem contar que na tese do Barsi ali de muita gente, você tinha os ativos imobilizados, era outro ponto importante, que a empresa até um tempo atrás tinha 1,3 bilhão em ativos imobilizados, enquanto o valor de mercado da Paranapanema girava por volta de 900 milhões de reais na época. Na época, a gente já vai ver quanto é que está hoje. E esse desconto acontecia porque ela era e ainda é uma empresa muito endividada. Então você olha aqui, por exemplo, a dívida líquida sobre o EBITDA da empresa, você vê que a gente tem um patamar aqui de menos 12,81, o que significa que realmente o EBITDA está negativo. O lucro líquido é negativo. O lucro bruto dessas empresas aqui é negativo, que significa que ela não consegue nem pagar ali o custo de produção com a receita que ela vem obtendo. Tá? Hoje, o valor de mercado de Paranapanema, que já chegou ali na casa de 900 milhões quando estava caindo, é de 68 milhões de reais, 69,35 milhões de reais, patrimônio líquido negativo e uma dívida muito alta, uma dívida bruta de mais de 4,6 bilhões de reais. Ou seja, só a título de curiosidade aqui, o Barsi ele conseguiria comprar a empresa inteira apenas com 2 meses de recebimento de dividendos e que ele teve ali em 2023, que foi mais de 1 milhão de reais por dia, muita gente falou sobre isso também. Então isso aqui é mais uma prova de que não adianta você querer ficar fazendo o que o Barsi faz. A realidade é muito diferente, não é para todo mundo, mesmo que a tese até tivesse sim algum sentido, apesar do risco ser bem alto, não dá para simplesmente sair copiando, até porque Paranapanema era
e ainda é também uma das poucas produtoras locais de cobre, como a gente vê, ocupando uma posição estratégica, mas a empresa não está conseguindo se recuperar, não tem eficiência. O Barsi viu ali uma empresa consolidada, com décadas de história, mercado teoricamente garantido, precisava só fazer o dever de casa, superar os desafios, encontrar bons resultados no médio e longo prazo, só que os desafios acabaram ficando cada vez maiores. Acontece, a Paranapanema nunca conseguiu sair da crise que ela estava mergulhada, na verdade ela está se mergulhando cada vez mais dentro da crise ali, uma recuperação que se mostrou ali que não aconteceu, ela só conseguiu se aprofundar ainda mais nos problemas que ela já tinha. Paranapanema não gera caixa suficiente nem para sustentar suas próprias operações, como eu falei, a dívida líquida chega a quase 60 vezes o valor de mercado da empresa, ela roda com prejuízo bruto, como eu falei, o custo de produção supera a receita, é um péssimo negócio hoje, realmente. Olha aqui, perfil da dívida mantém ali 92% para vencimento no curto prazo. Se você for ler o release da empresa, você vai ver que ela diz que em 2024 a companhia conseguiu manter um avanço consistente na sua estratégia, continuidade nas operações, meia dificuldade para a obtenção de crédito para capital de giro, nessas etapas do processo de recuperação judicial, enfim, problema com capital de giro é a maior causa de falências no Brasil e em qualquer lugar no mundo. Mais provável é que a Paranapanema vai quebrar mesmo, infelizmente, o passivo circulante é de quase 4 bilhões, então o resultado disso tudo é a queda nas ações aqui surreal. Você pega a cotação padrão nos últimos anos, é realmente uma desvalorização muito alta. Passando aqui para a próxima empresa da lista, que é Eternit, que é mais um caso daqueles que mostram como que o mercado ele pode ser realmente muito impiedoso, mesmo com empresas que já tiveram um passado muito bom. Então investir na Eternit já fez muito sentido, até porque por muitos anos era realmente ali uma empresa que era um exemplo na geração de caixa, pagava muito dividendo para o acionista, ultrapassando ali os 10%, pagamentos de dividendos regulares, trimestrais inclusive, do jeito que qualquer investidor que investe com foco em dividendos gosta. Tudo ia, entre aspas, muito bem, obrigado, com esse modelo de negócios que funcionou muito bem enquanto a empresa podia fabricar os produtos ali com amianto. Isso mudou completamente quando o governo federal proibiu o uso desses materiais no Brasil em 2017. Está até um pouquinho polêmico e na visão do Barsi até essa proibição foi meio que um resultado de uma pressão exercida por concorrentes, não de uma decisão puramente técnica baseada em preocupações com a saúde pública, embora já tenha ficado comprovado que realmente o amianto é tóxico, cancerígeno, tem ligação com problemas respiratórios, pode aumentar sim o risco de câncer no pulmão, enfim, não foi proibido só aqui. Então o que importa é que a proibição foi mantida e a consequência disso foi devastadora para as ações da Eternit, como ela não podia fabricar ali os seus produtos tradicionais, passou por uma reestruturação e se mergulhou ali em anos consecutivos de prejuízo. Ela teve prejuízo aqui em alguns anos até se recuperar. Então você teve aqui 2016, já estava no prejuízo, 17, 18, 19. Em 2020, ela voltou a dar lucro. Em 2021, teve um lucro muito bom e foi aqui que o cenário começou realmente a mudar para ela, 2020 e 2021. Voltou a gerar um resultado positivo, 269 milhões de lucro em 2021, só que aqui a coisa parecia que ia melhorar, começar a melhorar de vez para a empresa, muita gente achava isso, mas não era bem assim. O Barsi, inclusive, vendeu parte de suas ações nessa época aqui, ele já vinha vendendo desde 2020, quando ele ainda possuía quase 10% do capital social da Eternit, vendeu ações da empresa em 2018 também, no auge do pessimismo praticamente ali, então ele já vinha vendendo um pouquinho. Só que apesar dessa recuperação inicial, os desafios, como a gente sabe, não acabaram. Nos últimos 12 meses, entre o terceiro trimestre ali de 2023 e 2024, o lucro líquido caiu. Só que mesmo sofrendo bastante nos últimos anos, a Eternit não está nem perto do nível crítico da Paranapanema, que provavelmente vai quebrar mesmo. Talvez tenha condições de se reerguer, apesar do cenário também um pouco difícil. Essa aqui foi uma das posições mais longevas do Barsi. Não dá nem para dizer que foi um erro, não dá para prever esse tipo de coisa, é um risco que toda empresa, qualquer empresa corre em um certo grau, é um risco regulatório. Tá? E até mesmo hoje, depois do fim da recuperação judicial,
As ações da Eternit têm bem mais fundamento do que tinham a Paranapanema ali em 2019, por exemplo. Que você pega aqui, ó, o ROI da empresa, ela tem aqui um PVP de 0,42, um P sobre N de 2,92, que é muito baixo, muito descontado, e um ROI aqui na casa dos 14%. Não é um ROI ruim para quem já teve um ROI de 70%, 40%. ROIs elevados também antes da proibição do amianto, bem antes aqui de 2014. É claro que a empresa é cíclica também, mas não é ruim. Só que o lucro líquido dela teve muito não recorrente, esse lucro líquido recente que está impactando tanto o P sobre L quanto o ROI da empresa, que são indicadores que usam ali o lucro líquido na fórmula do cálculo desses indicadores. Então, você precisa saber disso também. Fora que, como eu falei, é uma empresa arriscada, cíclica, tanto que vinha caindo mesmo antes da proibição. E a terceira ação que a gente vai ver é Cosan, que não atraiu o Barsi pelos motivos que normalmente fazem parte da estratégia dele, que são os dividendos. A Cosan nunca foi uma grande pagadora de dividendos. O Barsi via nela ali um potencial de crescimento dos lucros e de dividendos. Ele chegou a comprar as ações por um valor baixo de R$13 e vendeu anos depois por praticamente R$90, colocando um lucro muito bom no bolso. Mas depois as coisas, de anos para cá, a empresa perdeu um pouquinho o rumo, Ela continua sendo dona da Rumo, mas parece que perdeu um pouquinho o rumo. É porque um dos erros, inclusive da Cosan recente, foi ter investido na Vale, Ela sempre teve a estratégia de manter o controle das investidas, mas comprou a Vale. Foi um movimento que custou caro, alguns bilhões para o bolso do acionista, acabou gerando mais problemas do que benefícios, sendo que além de não conseguir influenciar na gestão da Vale, como seria interessante talvez para a empresa, ela vendeu as ações ali com muito prejuízo, está apresentando ali as ações queda de mais de 50% em 2024, e foi justamente aqui as ações que o nosso amigo do vídeo colocou 40% do patrimônio, as ações da Cosan, e está com mais de 50% de prejuízo nessas ações. Fora que a Cosan se endividou, tá bem alavancada a empresa, dívida líquida sobre EBITDA quase 4 vezes, com esse patamar de juros, as dificuldades ali para vender os ativos, levantar a caixa, a situação financeira é um grande desafio para a empresa hoje, o endividamento. Ela não tem um balanço bem saudável, muito sólido como poderia. O próprio Barsi reconheceu que a administração perdeu um pouquinho a mão, ele mantém a posição, mas parece que parou de comprar mais ações, Então, muita gente também parou de comprar mais, apesar de tudo isso, Ela tem ativos fortes no portfólio, empresas como Rumo e Raizen, como eu falei, e esse valuation está descontado hoje, um PVP bem abaixo de 1, dividend yield que está aqui na casa dos 6% por conta da queda também. É mais uma aí das empresas que a galera copiou muita gente e acabou perdendo dinheiro. Outra ação do portfólio do Barsi, que pouca gente conhece, que ele investiu, são as ações da Oi. E aqui, graças a Deus, que ele investiu em um período que não tinha redes sociais, essa explosão de vídeo de finanças no YouTube. Estou falando ali de 2012, 2013, quando a Oi anunciou que distribuiria ali talvez R$2 bilhões por ano em dividendos. Isso daria mais de 10%, na teoria parecia muito bom, caso isso se concretizasse, só que a Oi simplesmente não tinha condições para sustentar essa política de dividendos, visto que o caixa dela não era suficiente para manter nem mesmo os pagamentos. Então ela precisou se endividar cada vez mais, isso acabou colocando a empresa numa situação insustentável, como a gente sabe. As ações da Oi começaram a cair forte e mais ou menos aqui em 2014 o Barsi liquidou a posição dele. Eu fico imaginando, de 2020 para cá, depois da pandemia, a gente teve um boom ali, tinha até fã-clube das ações da Oi, a galera dizendo que ia colocar todo o dinheiro em Oi, teve canal crescendo só fazendo vídeo de Oi, BR3. Imagina se o Barsi fala no meio desse burburinho todo ali em 2022, 2023, que ele estava comprando ações da Oi. Aí é que a galera ia colocar o dinheiro todo nessa empresa e ia perder tudo, mas realmente ele conseguiu ver que era uma cilada ali em 2014 e já liquidou aqui a posição. E de lá para cá, o que eu tenho para dizer para vocês é que muita gente, mas muita gente perdeu dinheiro com as ações da Oi. Inclusive os credores também perderam muito
dinheiro. O Barsi assume que essa aqui foi uma das piores decisões de investimento. Pena que ele não falou isso antes, né? Talvez se ele tivesse falado antes ali, olha, eu cometi um erro e tal, saí dessa empresa há muito tempo. Se ele tivesse visto ali notícias do Barsi falando que, né, esse tinha sido um dos piores erros da carreira dele como investidor, talvez muita gente tivesse, né, desistido de investir na Oi nesses últimos anos. A verdade é que as falas do Barsi influenciam muitos investidores, realmente. A gente sabe que essa coisa de rede social influencia, mas muitas empresas também ali que ele investe fizeram muitas pessoas ganharem muito dinheiro. Tem Unipar, Banco do Brasil, Klabin, aquela coisa, né? Tem gente que parece que gosta mesmo de comprar só as tranqueiras também. Não vou comprar só as mais arriscadas. Aí não dá, né? A grande lição do vídeo aqui é que copiar o investimento dos outros cegamente não funciona, nunca vai funcionar. Nenhum erro do mundo vai destruir a rentabilidade de quem faz minimamente o dever de casa. Diversificação. Não existe uma carteira certa para todo mundo. Você pode admirar o Barsi, o Buffett, Peter Lynch, qualquer investidor que você queira, mas copiar cegamente nunca deu certo nem ontem, nem hoje, e não vai dar certo nunca. Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui. Até a próxima. Tamo junto. E se você quiser aí sim um serviço de consultoria de investimentos, onde eu vou olhar ali para a sua carteira como um todo, os consultores da Lumen vão olhar, que é a minha consultoria de investimentos, vão olhar para a sua carteira, vão olhar para o seu perfil, para os seus objetivos e ver o que faz mais sentido, montar uma carteira bem diversificada, uma alocação com base na teoria do portfólio permanente de Harry Browne, e aí você vai estar exposto a diversas classes de ativos, países e moedas para conseguir um retorno interessante no longo prazo, correndo o menor risco possível. Aí você clica aqui no primeiro link da descrição e preenche o formulário para você conhecer um pouco mais sobre a consultoria da Lumen Investimentos.